Olá, pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre você não nasceu para viver a vida em repetição. Então, se você quiser saber o que eu tenho para te falar sobre esse conteúdo e como ele pode te ajudar, te garanto que ele pode te ajudar, é só continuar assistindo o vídeo. Muito bem, para começar eu vou me apresentar, eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica, e hoje então e youtuber de neuropsicanálise, e hoje então a gente vai falar sobre você não nasceu para viver a vida em repetição, e o que eu quero dizer com isso. Primeiro, eu quero já começar, ai, quase que eu derrubei vocês. Eu quero começar o vídeo já dizendo que quando eu falo de viver a vida em repetição, eu não estou falando, me referindo, ou sequer pensando em mencionar rotina, disciplina, não é sobre isso, tá? Eu vou discorrer e vou explicar um pouco mais, mas eu já quis antecipar isso aqui logo aqui no vídeo, que é já para acalmar o coração de quem acha que pode ter relação com isso, tá? Então, vamos lá. Bom, qual é a diferença, então? Vou começar já falando sobre isso, né? Qual que é a diferença, então, de disciplina e repetição? Disciplina é uma escolha. Você escolhe ser disciplinado. A repetição, não. A repetição, ela geralmente ela tem a ver com uma questão interna sua, um trauma, alguma coisa que tá por trás ali que você nem sabe, entende? E que coloca você refém dela. Então você repete, 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 sem perceber que está repetindo, 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 entendeu? E essa, então, é a diferença entre a disciplina. A disciplina você escolhe e a repetição, ela acontece simplesmente porque você não conseguiu quebrar esse ciclo na sua existência, na sua vida, na sua forma de conduzir a sua vida, tá? E aí, então, qual é a diferença, então, de rotina e de repetição? Aqui é um pouco mais confuso. Por quê? Porque a rotina, em geral, a maioria de nós não escolhe, né? Em geral, meus gatos. A maioria de nós, em geral, não escolhe as nossas rotinas porque a gente tem compromissos. Adulto que fala, adulto a gente escolhe pouca coisa nesse sentido, né? Porque a gente tem coisas, deveres a serem cumpridos e eles não são negociáveis. Não é que então você um dia acorda e fala, hoje eu não vou querer, entendeu? Não, não é bem assim, você tem que fazer e é isso e acabou, né? E então, muitas vezes a rotina se molda sozinha, né? Por conta disso. Mas, ainda que ela se molde sozinha, isso aqui que eu vou falar é muito importante, você tem o poder de organizá-la. Você tem o poder de definir a melhor forma daquela rotina, com as coisas que você tem que fazer, serem adaptadas e pensadas da melhor maneira que para você. Tipo, de um jeito que faça sentido para você. Entende? Não é porque você tem um monte de coisas para fazer que você não pode decidir a melhor forma de fazer essas coisas. Entende? Então, a rotina, ela é isso, ela é esse organismo vivo porque ela tem a ver com o que você precisa no momento, as coisas que você precisa cumprir, as suas questões mais urgentes do dia e manejos e demandas que a gente às vezes não controla, né? Diferentemente da repetição. Mais uma vez, a repetição, ela é o quê? Né? Ela é o que te move e você não percebe. Ela é aquele trauma que tá ali em segredo que te move e você não percebe. A hora que você vê, você tá fazendo de novo a mesma coisa e que você não queria fazer. Quem aí nunca passou por isso, né? Eu já passei 1 milhão de vezes e é isso, até que a gente se conscientize. E às vezes a gente demora, a gente começa a perceber, a desconfiar de alguma coisa nesse sentido quando aquilo começa a incomodar, quando aquilo começa a fazer mal. Mas você perceber não necessariamente quer dizer que você sabe o que fazer com isso, né? E esse vídeo é mais ou menos algo para tentar te ajudar, né, nesse caminho. Então tá, então a gente falou da diferença da disciplina para repetição e da rotina para repetição, né? Agora então, a gente vai falar especificamente então de que a repetição não é uma escolha, é o melhor que você pode fazer. Eu vou explicar isso. Eu tô olhando para baixo porque é onde fica meu roteiro, tá? Então tá, a repetição, ela não é uma escolha e é o melhor que você pode fazer. Por quê? Porque quando a gente é movido por alguma questão nossa interna que a gente não tratou, né? Você não escolhe fazer aquilo. Entende? Até que você se dê conta, você não está escolhendo aquilo. Quando você se dá conta e você não consegue mudar aquilo, não necessariamente você está escolhendo, mas também não necessariamente você está trabalhando aquilo. E não trabalhar aquilo é uma escolha. Entende? É mais complexo isso aqui de entender um pouquinho, né? Por conta disso. Mas é o melhor que você pode fazer. Então, quando você se pega voltando com a mesma pessoa que você não quer mais. Quando você... são meus gatos, não liguem. Quando você se pega voltando com uma pessoa que não quer mais, quando você se pega aceitando coisas de uma pessoa que você não gostaria de aceitar, quando você se pega fazendo coisas pra, por exemplo, você começou uma dieta. Você começou uma dieta, não, vou mudar de vida, não sei o que, dali a pouco você tá lá comendo de novo o que você sempre comeu, que tava dentro do seu esperado. Entende?
É sobre essa repetição que a gente tá falando. É sobre esse movimento em que você faz involuntário. Aí, até que você se dê conta de que você tá se machucando, de que você tá na falácia, de novo, da autossabotagem, né? Que você tá se sabotando. Você não tá fazendo isso porque você tá escolhendo no sentido de, ai meu Deus, eu vou me fazer mal porque eu não gosto de mim. Não. Você tá fazendo isso porque é o melhor que você consegue fazer. Você não sabe fazer diferente. É por não saber fazer diferente que você faz o que você faz. Não é porque você tá pensando em fazer o pior pra você, da pior maneira possível pra você. Não, não é por isso, tá? Sinto em te informar. Caso você gostasse dessa ideia da autossabotagem, né? Então, é importante a gente entender o que está por trás dessa repetição, né? Porque toda repetição, ela acontece via de regra por algum motivo. É alguma necessidade sua que você não conhece, ou seja, que não está sob a luz do seu conhecimento, que está se repetindo e reincidindo, entende? Então, essa repetição, ela é movida por algum afeto em desvio, entende? Por alguma necessidade em desvio. Ela é movida por isso. Até que você, isso aqui é muito importante, até que você entenda o que está por trás da repetição, você não vai conseguir parar de repetir. Porque sem que você trate a causa, vai continuar acontecendo aquilo, quer você goste, quer não. Entende? Então, é por isso que a gente precisa, ao máximo, buscar entender por que eu faço o que eu faço. Por que eu escolho o que eu escolho. Senão a gente não sai do lugar. Senão a gente se frustra. Por quê? Porque você consegue sim mudar um pouquinho. Tipo assim, sei lá, vamos supor a dieta. Vou usar a dieta como exemplo que é mais fácil. Você consegue manter uma dieta nova, por exemplo, por, sei lá, 15 dias. Um mês, 2, 6. Você consegue. Você consegue até um certo ponto. Até que esbarre em alguma coisa que fique num desvio muito mais profundo que não consiga se retroalimentar. E vai fazer o quê? Vai voltar ao movimento original. Que é ser movido por aquilo que faz você repetir. Então, sem que você saiba o que faz você escolher o que você escolhe, ou seja, você repetir o que você repete, não tem negócio. Você vai continuar repetindo o que você repete. Sem que você entenda qual falta está em desvio, qual necessidade sua está em desvio, a gente não tem como sair disso. Entende? Isso é muito, muito importante da gente saber, tá? E aí, então, como é que... Então, muito bem, apresentei o problema, apontei as diferenças, mas então como é que a gente sai disso, né? De e agora, entendeu? Identifiquei e agora. Muito bem. Quando não é um trauma muito profundo, você consegue ressignificar e repensar esse processo muitas vezes sozinho. Não é necessariamente, não é todo mundo que vai conseguir. Não é, mas alguns de nós pode conseguir, tá? E eu me refiro a essas pessoas no caso. Então, é possível que você consiga, de alguma maneira, ressignificar um pouco daquilo que você está sentindo, né? E identificou a sua necessidade, é possível que você vá lá e sane essa necessidade ou cuide dessa necessidade. Se for um trauma mais antigo, especialmente se for um trauma de infância, uma questão mais profunda, fica mais difícil tanto de você identificar, quanto de você resolver. Entende? Porque aí primeiro porque você não vai achar o trauma sozinho. Já começa aí, entendeu? Primeiro que você não vai achar o trauma. E segundo que quando você achar o trauma, você vai ficar remoendo ele ao invés de resolver, ao invés de curar. Entende? Então, pra sair disso, só quando não é um trauma muito profundo, é mais de boas, é só você ressignificar aquela falta ou achar uma forma de sanar aquela necessidade. Se não é possível, porque a gente tem várias formas de sanar as nossas necessidades. Vamos pensar, pra vocês entenderem o que eu quero dizer, vamos pensar na nossa necessidade de comer. Quando a gente sente fome, a gente não pode sanar a nossa fome de várias formas, com várias comidas diferentes, necessariamente com comida. Mas você pode sanar essa fome de formas muito diferentes. Você pode escolher como você vai sanar essa fome. Quando a gente fala de necessidades, especialmente afetivas, não necessariamente a gente pode escolher. Mas, se a gente sabe o que é, a gente consegue negociar, a gente consegue, talvez, trabalhar essa necessidade para aprender, de alguma maneira, a lidar com essa falta, se é uma falta que a gente não consegue preencher, por exemplo, se é uma necessidade que a gente não consegue satisfazer, entendeu? Então, é negociável. Quando é trauma, não é por quê? Porque trauma geralmente envolve muita dor. E quando envolve muita dor, geralmente o nosso cérebro bloqueia pra te proteger, pra proteger a gente dessa dor. E aí, quando ele bloqueia, cagou tudo, entendeu? Quando ele bloqueia, daí estragou tudo, porque daí você não consegue chegar, você não consegue acessar. E por que quando você tá em terapia, mesmo que você bloqueie, o profissional que tá ali tende a encontrar? Porque você vai trazer outros elementos. Você vai encontrar outras coisas que
adivinham do contexto daquele trauma. E aí fica mais fácil da gente conseguir identificar, mostrar pra você qual é o seu trauma, para que a gente possa trabalhar em terapia. E aí, neste caso em específico de traumas mais profundos ou muito dolorosos, eu recomendo a terapia. Se você for tentar fazer sozinho, eu nunca vi alguém conseguir. Pode ser que você consiga? Não gosto de dizer nunca diga nunca, né? Tipo, não gosto de dizer que não, é impossível. Não. Pode ser que você consiga, mas você vai sofrer muito mais, vai demorar muito mais tempo e tem muita chance de, inclusive, falhar. Entendeu? Então, nesse sentido, a terapia, a psicoterapia, ela é muito mais efetiva, ela vai direto, entendeu? Ela vai diretão, pá, ali e já acerta, já cuida, já fala o que tem que fazer e já te resolve a vida, entendeu? Nesse sentido, mas não é todo mundo que tem condições, eu entendo, e não é todo mundo que quer também passar pelo processo, mas é sempre importante ter essa noção. Vocês nunca vão me ver aqui, tá? Isso é muito importante. Falar ou defender qualquer coisa extra que seja que eu não acredite, tá? Vocês nunca vão me ver aqui falar sobre alguma coisa pra ou me beneficiar por conta do meu serviço, entendeu? Ou pra qualquer outra finalidade que não seja, de fato, o que eu acredito. Eu posso estar errada, óbvio. Tá tudo bem, inclusive, se eu tiver. Não tenho essa arrogância de achar que eu nunca vou estar errada. Mas, entendeu? Vai ser um erro com convicção no sentido de que eu, de fato, acredito naquilo. Por algum motivo. Entende? Então, não esperem que eu não vá falar sempre o que eu penso exatamente pra vocês. Tá? O que eu penso e acredito, né, tanto especialmente na minha diretriz profissional. A minha opinião pessoal aqui, ela pouco importa, né? Aqui é a minha diretriz profissional para que eu possa, de alguma maneira, ajudar vocês minimamente, assim, com questões que às vezes são mais simples e que às vezes a gente se perde um pouco. Isso aqui é mais para dar um norte de como fazer, como resolver e coisas nesse sentido, entendeu? E aí, então, para sair dessa repetição, você precisa identificar o porquê você repete, tratar essa causa para que você consiga parar de repetir, entendeu? Parar de repetir. E com isso, para que você consiga escolher as suas questões, escolher a sua rotina, escolher a sua disciplina, escolher a sua vida. E não viver em função e nem gerido pelo seu trauma. Entende? Essa é a importância deste vídeo, tá? E dessa repetição em específico que eu tô falando. Outra coisa que eu quero falar antes de concluir é que todos os assuntos que eu trago aqui tem uma série de formas diferentes de olhar para eles. Eu, obviamente, tenho a minha forma, com base nos meus atendimentos, com base na minha experiência profissional, com base na minha base teórica, enfim, com base na minha base teórica, ótima, né? Mas é só a minha opinião, né, profissional, a minha forma de olhar e lidar com isso, como eu sempre gosto de dizer, não quer dizer que eu tô certa, entende? Não quer dizer que o que eu tô falando aqui vai fazer sentido para você necessariamente, não quer dizer, entende? E tá tudo bem, tá? A gente pode pensar diferente, a gente pode achar coisas diferentes. Opa, bati em vocês. A gente pode estar tudo bem, não tem nenhum problema com isso, tá bom? E é isso. Então, para concluir, como eu disse, o importante é você perceber a repetição. Percebeu a repetição? Tentar descobrir o que move essa repetição. Tentar descobrir o que tá por trás do que move essa repetição, entende? Pra poder tratar, pra poder curar, para que você possa parar de repetir involuntariamente escolhas, atitudes e coisas que talvez você não faria se você não tivesse nesse modo. Fechou? Deu pra entender? Eu espero de verdade, de coração, que esse vídeo tenha te ajudado. Contem comigo para uma troca mais profunda aqui. Contem para mim o que vocês querem ver, sobre o que vocês querem que eu traga aqui. Jesus, que aconteceu com o cabelo aqui atrás. Me conta aqui o que vocês acharam do vídeo, se ajudou vocês, se ficou algum conceito nesse vídeo em aberto que te deixou na dúvida, só deixar aqui embaixo pra mim que eu trago uma parte 2, que eu estendo a reflexão. Eu tô 100% aberta aqui pra ajudar a vocês. Esse canal é pra gente trocar, né? Esse canal é o nosso cantinho de cura emocional, mas é um cantinho essencialmente para que a gente possa trocar e para que a gente possa unir forças para se ajudar, né? Não é sobre mim, não é só sobre o que eu quero, é sobre o que vocês querem também e sobre o que faz sentido para vocês, certo? Eu espero de coração que tenha ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Se você quiser falar comigo para conhecer o meu trabalho, enfim, mais de pertinho, aqui embaixo no box, na descrição do vídeo, sempre fica. Às vezes eu demoro um pouquinho para pôr, mas se você for no vídeo anterior, vai ter, tá? Às vezes eu demoro um pouco, porque às vezes nem sempre eu consigo pôr na mesma semana que eu gravo, mas eu tento. Eu sempre tento deixar isso aqui o máximo em dia que eu consigo. Fechou? Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui.